Olá, minha gente, tudo bem? Vamos aqui com atenção total à correção, certo? Das questões, de quatro questões, questões de concurso, olha, como eu coloquei aqui para vocês, né? Inclusive a banca, o ano e a banca, certo? Na última, no último texto, que é um texto que serviu de base para a prova da Escola Naval, eu coloquei no penúltimo parágrafo as marcações, certo? São questões que nós iremos considerar que não estão para essas questões de concurso propriamente ditas, mas são questões de pontuação que eu quero destacar aqui. Como o texto é muito grande, eu quis aproveitá-lo para tratar de alguns aspectos aqui no final, tá? Extra questão, por assim dizer. Vamos lá. Bem, primeira questão, você viu aí que está nomeada, né, essa ficha por pontuação e crase. Então, nós vamos ver alguns aspectos da crase aqui, certo? E de pontuação, que é o nosso principal aspecto a ser trabalhado. Olha, preste atenção, porque esses aspectos, eles são recorrentes em prova, entende? Então, é um vídeo relativamente, será, né, um vídeo relativamente curto, mas será, assim, importantíssimo para considerarmos essas questões que tem que estar na ponta da língua, né, por assim dizer. Está certo? Vamos lá. Olha, minha gente, aqui nós temos a primeira questão, né, que foi inclusive do ano 2022, o ano passado, e ela diz assim, olha, essa ficha já foi encaminhada para o grupo dos meus alunos, né, dos alunos da Isolada. Então, os alunos já tiveram a oportunidade de ver as questões, de analisá-las, né, e poder marcar o gabarito, a resposta que acha coerente. Mas vamos à análise. As análises. A primeira questão diz assim: assinale a alternativa cujo trecho reescrito está de acordo com a norma padrão de pontuação e crase. Minha gente, a norma padrão é a norma que preconiza a gramática com as suas questões, suas regras gramaticais, por assim dizer, não é? Então, a pontuação bem empregada, ele quer aqui, e ele quer também a crase bem colocada, de acordo com a regência, né? Verbal ou nominal. Ou seja, o nome que pedia a crase, em que situações nós podemos usar a crase. Nós temos já algum vídeo sobre crase no nosso canal, mas eu vou gravar outro, né? Vou atualizar, inclusive com questões de concurso, está certo? Ainda esta semana, acompanhe. Eu não dou muita atenção a essas questões, mas eu vi recentemente que a maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos no canal. Então, se você se inscrever, né, você vai receber notificação do vídeo, e assim você não perde uma correção. Eu não sou muito assídua, devo realmente, assim, confessar, porque o tempo é muito curto para gravar os vídeos, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu faço isso com o intuito de, assim, orientar, de guiar, né, os concurseiros nessa batalha aí que é assim, elogiável, né, e que realmente modifica as vidas, que é estudar, cujo lema, né, a nossa Isolada já traz assim como uma bandeira: o sucesso vem para quem estuda. Então vamos lá. Assinale a alternativa que está de acordo, então, com a norma padrão, no que tange a pontuação e a crase. A primeira questão, a primeira alternativa diz assim: em relação a animais de estimação. Olha, aqui o nosso Google já marcou, eu deixei, tá, minha gente? As marcações dele, como algumas, nem todas estão corretas, tá? Mas algumas faltam, marcações dele, não identifica tudo, não. Mas vamos lá. Nessa primeira alternativa, ele está correto, porque ele diz assim: em relação a animais de estimação, cada um revive a forma de amar e ser amado. Olha, tem mais de um erro. Primeiro, o nome seguinte está no plural. E aqui o A está sem plural, o A com sinal grave. Errado. O A com sinal grave, que a gente fala acraseado, agraviado, né? Ele é uma junção de A mais A, ou A mais As. Se o nome seguinte está no plural, então aqui não é admissível a crase, entende? Ela tem que generalizar em relação a animais sem crase, ou em relação aos animais de estimação, não é? Olha, aqui a gente não tem o animais aqui como um nome masculino, então a gente não tem, né, aqui jamais seria colocado as, né? Em relação a animais com crase, não pode, porque o nome seguinte está no plural, e principalmente porque esse nome é masculino. Então está totalmente errado. Cada um revive. Cada um revive. Quem é que revive? Cada um.
essa vírgula está errada, certo? Então, a alternativa é totalmente errada. Nossa relação com os animais repete de maneira invertida os cuidados ofertados por nós. Tantos erros, viu? Nossa relação com os animais, certo? Então, nossa relação com os animais é de quem se fala, é o sujeito aqui, ó. Nossa relação com os animais. Não pode ter vírgula, até porque aqui a gente tem uma preposição, uma das essenciais, e eles ligam palavras. Então, por que essa vírgula, se a preposição já liga, não é? Nossa relação já é para ligar, por assim dizer. Nossa relação com os animais repete. Aí aqui está certo, porque é modo, de maneira invertida, os cuidados ofertados a nós. Então, essas vírgulas, né, seguintes, elas estão corretas. Mas aqui no início, não, porque a gente está separando sujeito do predicado. Nossa relação com os animais, certo? Errada. Letra C. Contudo, esse é um amor, olha, que amor é? De baixa qualidade e de grande aptidão. Então, minha gente, aqui eu tenho, na verdade, uma locução adjetiva, duas, na verdade, se referindo ao amor. Eu não vou separar, não é, o substantivo de seu adjetivo, certo? Na sequência que ele vem, ó, substantivo, adjetivo, locução adjetiva. Esse é um amor de baixa qualidade, de grande aptidão, sem essa vírgula, certo? Então, aqui a gente tem uma locução adjetiva e, falando sintaticamente, adjuntos adnominais, não é? A se dispersar. Olha, a gente não vai colocar essa crase aqui, né? Diante do se, está errado. A dispersar-se. A gente tem aqui um pronome, não é isso? Oblíquo, e a gente não usa a crase, obviamente, diante, né, nessa circunstância, como nós já estudamos, da isolada bem, e eu vou prometer que vou trazer algumas questões de crase ainda esta semana, certo? Como eu falei agora há pouco. Então, está errada a letra C. A letra D diz, e, muitas vezes, essa confusão se infiltra e causa prejuízos à vida dos casais. Você vê algum erro nessa alternativa? O que é que você observa aqui em relação a essa questão, essa letra D? E quando? Muitas vezes, entre vírgula correto, essa confusão se infiltra e causa prejuízos à vida. Tá vendo? Aqui você pode trocar por um referencial masculino, ó, prejuízos ao humano. Então, se fosse um nome masculino, o humano, nós teríamos A mais O. Aqui, dentro do nome feminino, teremos A mais A. Né? Então, teremos o quê? O fenômeno da crase. Quem causa prejuízo a alguém ou a alguma coisa. Nome seguinte, feminino, a vida. Então, a preposição que o prejuízo pede, né? Prejuízos, a, mais a de vida, a com sinal grave, certíssimo. Mas aí nós teríamos, então, assim, essa confusão se infiltra e causa prejuízo à vida dos casais, muitas vezes, certo? A circunstância aqui deveria vir no final, pela ordem direta, pela ordem que se, né, diz, que se preconiza. Entretanto, não é errado ela vir no início ou no meio, mas ela tem que ser aqui destacada, ela tem que estar demarcada por vírgula, porque ela não está na ordem direta, né? Então, a gente tem que sujeito, a gente tem o seu predicado, né? E os acessórios no final. Então, quando, muitas vezes, veja que isso é uma expressão, né, adverbial, ela tem que vir no final. E aqui está correta porque ela está dizendo, olha, eu estou vindo no início, mas eu vou colocar aqui minhas vírgulas para dizer que eu não estou na ordem, né, que se espera, na ordem direta. Então, o correta, letra D. A gente já marca, tá? Qual é o erro da E? A E nos diz assim, daí a importância de amar o outro. Amar quem? Amar o outro. Veja, um erro aqui terrível, né? Então, a importância de amar. Olha, a importância de comprar a roupa. Veja que o verbo aqui, comprar o quê? A roupa. Quem compra, compra algo. Amar. Amar quem? O outro. Certo? Então, aqui nós não temos necessidade dessa vírgula, ela está errada. Aí ele diz, dando a ele algum espaço para a realidade. Veja, aqui eu já tenho, né, um espaço para, observe, a palavra que aqui está servindo como ligação, né, esse a, ele não está sendo pedido
por assim dizer, por nenhum nome, pelo verbo, nem pela palavra para aqui, né? Então, ele é extremamente desnecessário, está errado. Daí a importância de amar o outro, dando a ele algum espaço, dando espaço para a realidade. Essa preposição aqui, já, inclusive já existe a preposição, né? Então, para que ter outra preposição ao lado? E mais dentro de uma perspectiva que a gente sabe claramente que a crase ela vem de uma necessidade, de uma exigência do nome, né? Ou do verbo, exige a preposição a. Se a palavra seguinte for feminina, então a gente junta o A mais A. Mas aqui não se pede para isso, veja. Dando outra, algum espaço dando a ele algum espaço para a realidade do ser humano. Ah, ainda tem um erro disso aqui, né? Da vírgula. Algum espaço para a realidade do ser humano. Também não há necessidade dessa vírgula aqui, certo? Então, erradíssimo. E nós temos como resposta a letra D. Correto? Vamos para questão 2. A questão 2, veja que é a banca, tá? Também é do Exército. A primeira, ela é da VUNESP, certo? A banca. Aqui nós temos, foi o mesmo órgão, mas aqui é outra banca, tá vendo? Outra banca, especifiquei aqui. Ele diz assinale a alternativa em que a pontuação está correta. Estou destacando banca para mostrar que foi uma questão de concurso, entende? São questões de concurso. Entretanto, esse assunto não é específico dessa banca. Como eu falei, esse é assunto recorrente a todos os concursos que você, né, é, fizer, todos os concursos que você se inscrever em sua vida, você terá como base pontuação e crase. Está certo? Então, aqui nós temos alternativa em que a pontuação está correta. Inclusive, muito cobrado para os meus alunos que farão o SSA, né? Cobrado no CPM, que são as provas seguintes, as provas que teremos ainda, né? Este ano, por assim dizer. Mas esses assuntos, eles são, assim, atemporais, porque eles sempre estão sendo cobrados em prova, né? E também dependem de, como eu falei, de concurso, porque eles são assuntos taxativos, assuntos de base, aquela expressão, né? A figurinha certa. Vamos lá. Qual é a pontuação que está correta aqui na segunda questão? Nós temos na primeira alternativa o a seco e a quintura. Isso é uma linguagem assim, né? Regionalista que a gente tem marcado. Ele marcou como errado, mas não está errado. Quintura a gente conhece bem no Recife, né? Aperreio também a gente conhece bem. Mas qual é o erro aqui? Ele diz assim: o a seco e a quintura de mais um dia de sol a pino em Afogados da Engazeira não se aperreiam com a noite que se aproxima. O ar quente e a quintura de mais um dia de sol a pino, onde em Afogados da Engazeira. Então, aqui faltou uma vírgula, ó, certo? Porque é circunstância. Nós vimos agora há pouco, né, que a circunstância tem que vir no final. Aqui é circunstância de lugar, onde em Afogados da Engazeira. Então, tem que vir no final, certo? Da oração. Aí ele diz: o ar quente e a quentura de mais um dia de sol a pino não se aperreiam com a noite que se aproxima, em Afogados da Engazeira. Quero colocar no meio da oração? Posso colocar, mas aí eu coloco com vírgula. E até porque essa vírgula ficaria erradíssima aqui, porque eu estou separando o sujeito. Ó. Isso aqui é um sujeito composto, o a seco e a quentura. É de quem se fala aqui, tá vendo? De mais um dia de sol a pino. Então, a gente tem aqui a referência do sujeito, né? A quintura de mais um dia de sol a pino, não se aperreiam, certo? Então, essa vírgula, ela estará correta se nós tivermos outra aqui, referenciando aqui, marcando, aqui demarcando a circunstância de lugar, tá certo? Se não tivermos a outra vírgula, está tudo errado. A gente tem que colocar outra vírgula aqui, tá? Então, vamos retirar a letra A. A letra B diz: no Cine São José, faltou já uma vírgula. Quando foi construído? Construído em 1943. Tá vendo? Está faltando já uma vírgula aqui. Único na cidade. Tá vendo? Aqui está certa. Estão certas as vírgulas. A sala se apinha de gente ansiosa por ouvir as palavras do grande escritor.
Então, a sala-se apinha, expressão também, né? Aqui está certo que ele colocou, tem presente, tem problema não. A sala-se apinha de gente ansiosa por ouvir as palavras do grande escritor no Cine São José, vírgula, construído em 1943, único na cidade. Essas expressões aqui, de onde e de quando, eles têm que vir realmente onde e quando, entre vírgula, no Cine, onde no Cine São José, vírgula, construído em 1943, vírgula, ele é o único na cidade. Isso aqui é um aposto, né? Certo? Ele está especificando o que é o cinema aqui no Cine São José, certo? Único na cidade, se apinha de gente por ouvir as palavras do grande escritor, certo? Então, aqui estou, é uma expressão, na verdade, caracterizadora, descritiva, né? Então, aqui estão certas as vírgulas, mas aqui não, está faltando. No Cine São José, vírgula, certo? Vamos para a letra C. Às 12 horas, às 18 horas daquela sexta-feira, quando? Às 18 horas daquela sexta-feira, vírgula, correto? Muito correto. 304 cadeiras dispostas, vírgula, 44 delas de plástico, expressão aqui, né? Caracterizadora, vírgula, improvisadas, vírgula, já tem donos. Está correta? Está correta, sim. Porque aqui nós temos, ó, o quando, tá vendo? Especificado, demarcado por vírgula, 304 cadeiras dispostas, aí aqui, ó, caracterizadora, né? Explicando, ó, que dessas 304 cadeiras dispostas, 44 são de plásticos, essas cadeiras também são improvisadas e elas já têm dono. Está correta? Aqui o plural, aqui a gente tem um acento diferencial de plural, né? Ele quer colocar tudo no pretérito. Não tem problema nenhum aqui com o presente. Então, aqui nós temos a nossa resposta correta, está tudo certinho, tudo como dita a norma padrão, certo? O tempo está antecipado? Está, mas está demarcado por vírgula. Como seria a ordem direta que não precisaria dessa vírgula, então, no início? 304 cadeiras dispostas, dessas, 44 delas de plástico, ótimo, já tem que vir com a vírgula, improvisadas, já tem donos. Bem, aqui seria 304 cadeiras dispostas, já tem donos, 44 delas de plástico, certo? Essas questões de plástico improvisadas, elas estão demarcadas por vírgula porque elas são esclarecedoras, elas são, na verdade, caracterizadoras dessas cadeiras. Entende? Então, elas têm que vir realmente por vírgula. E a circunstância no final, às 18 horas daquela sexta-feira. Vem no início, não está com erro, mas coloca a vírgula. Preste atenção. Isso aqui marca justamente o aspecto dela não estar, né, na ordem direta. Vamos estar deslocada, adverbial de tempo deslocada, certo? Expressão adverbial de tempo deslocada. Questão, letra B. Qual é o erro? Aos 80 anos de idade, vírgula, né? Até o Google aqui aceitou, ó. Aos 80 anos de idade, vírgula, quando, olha a expressão aqui de tempo, deveria vir com vírgula. A figura carismática de Ariano Suassuna é frágil, mas ele é, antes de tudo, vírgula, um forte. Aqui já é certo, porque a gente tem adversativa, né? Então, a vírgula, ela está corretíssima. Ele é, vírgula, faltou aqui. Antes de tudo, tá certo? Um forte, faltou uma vírgula aqui, certo? Vamos lá. A letra E. As verbas do programa Bolsa Família contra o qual, olha, as quais, isso aqui está erradíssimo, né? Alguns reagem, mas ele pode concordar aqui com o programa, tá certo? Contra o qual, então tá correto. Alguns reagem. Agora, vamos lá. As verbas do programa Bolsa Família, vírgula, contra o qual alguns reagem, vírgula, por quê? Porque isso aqui está se referindo às verbas, é uma expressão elucidativa, certo? Então, alguns reagem contra esse programa, tá certo? Então, tem que estar demarcado por vírgula aqui. Já provocou, contra o qual alguns reagem, veja que aqui ele colocou o já provocou, porque realmente aqui se refere às verbas, então aqui é provocaram, né? Tá certo. Uma pequena aproximação. Tá certo ele marcar que está errado, viu? Que está errado. Já provocaram uma pequena aproximação, mas veja como a vírgula gerou essa problemática, né?
As verbas do programa Bolsa Família, vírgula, contra o qual alguns reagem, vírgula, já provocaram uma pequena aproximação entre o topo e a base da pirâmide social. Aqui também não teria essa vírgula, certo? Então vamos lá, novamente. As verbas do programa Bolsa Família, vírgula, contra o qual alguns reagem, vírgula, já provocaram, porque são as verbas. Quando eu coloco entre vírgulas aqui, contra o qual alguns reagem, é o programa, tá? Então, contra o qual alguns reagem é o programa, entre vírgulas. Já provocaram as verbas, preste atenção à questão de concordância, viu, minha gente? É exigência em todos os concursos que você se vire na vida. Qualquer concurso que você se inscreva, concordância. Por quê? Porque é a norma padrão da língua portuguesa. Tem que prestar atenção a isso, né? É o que concorda, com a concordância verbal e nominal também, né? Provocou uma pequena aproximação entre o topo e a base, não precisa dessa vírgula. Por quê? Porque aqui a gente tem uma preposição, está ligando, uma aproximação entre o topo e a base, não precisa dessa vírgula, certo? Está errada. Muito bem, então, letra C, corretíssima. Vamos para a terceira questão? Olha, quantas vírgulas são necessárias para pontuar adequadamente o trecho abaixo? Vamos lá, focar no trecho, certo? Lembrando as nossas questões, né? Questões básicas de vírgula, posto, vocativo, né? Oração adjetiva, a gente tem subordinada, né? Oração subordinada adjetiva, nós temos aqui também citações, né? Termos que envolvem a restrição ou esclarecimento. Então, vamos lá. Clayton Christensen, quem é ele? Olha, um dos mais respeitados teóricos de negócios do mundo. Então, minha gente, vírgula, né, minha gente? Aqui eu aposto um dos mais respeitados teóricos de negócios do mundo. Olha, vírgulas, tá certo? Vamos contar. Uma, deixa eu marcar aqui para destacar bem, para a gente não errar, prestar bem atenção, viu? Então, aqui, ó. Peraí, é dessa aqui. Vamos lá. Aqui, um dos mais respeitados teóricos do mundo, duas vírgulas já temos, né? Vamos lá. Vem estudando desde 2018. Ele vem estudando isso, ó, como aplicar suas ideias aos sistemas de educação. Então, aqui, desde 2018, ele tem que vir primeiro, a gente tem que colocar as vírgulas, né? Porque aqui é relação de tempo, certo? Ele vem estudando desde 2018. Aí você diz assim, mas não seria, então, um tempo depois do verbo? Não é adverbial? Então, a gente não poderia só colocar aqui, estudando, deixar sem marcar, sem demarcar a vírgula? Não, porque a gente tem estudando isso, ó. Como aplicar suas ideias aos sistemas de educação e saúde? Então, primeiro o objeto, depois o acessório. Isso aqui completa o sentido do verbo. Isso aqui não, isso é um acessório. Porque eu posso dizer assim, Clayton Christensen vem estudando como aplicar suas ideias ao sistema de educação e saúde, e não dizer o tempo. Entende? Não, mas o tempo é relevante. É um acessório. Você fica mais bonito quando você coloca um acessório, não é? Você sai com um chapéu, com um relógio, com uma pulseira, com um anel. Ah, você tem um acessório, um óculos de sol, né? Mas veja que ele aqui pode ser retirado. Então, é acessório. Se ele pode ser colocado assim, empregado assim, pode, mas tem que demarcar com vírgulas, tá certo? Então, aqui nós já temos quatro vírgulas, né? Ele vem estudando como aplicar suas ideias ao sistema de educação e saúde. Se enxergarmos o mundo com seus olhos, olha, isso aqui é uma condicional, tá certo? Isso aqui é uma oração subordinada condicional. Então, a gente precisa colocar essa vírgula. Se, somente se enxergarmos os telefones, se enxergarmos o mundo com seus olhos, telefones celulares, por exemplo, olha, eu estou aqui, não é? Destacando a necessidade do exemplo. Então, essa expressão, por exemplo, ela tem que vir também entre vírgulas, tá certo? Estou citando aqui que é um exemplo, estou falando do exemplo, então, entre vírgulas. Por exemplo, tem muito a ensinar nas escolas. Então, vamos contar. Nós temos as vírgulas do aposto, as vírgulas da adverbial deslocada,
né? A vírgula da condicional e as vírgulas aqui do esclarecimento do exemplo. Por exemplo, certo? Da citação, da citação não, do exemplo realmente, certo? Essa expressão aqui, ela é uma, é, vamos dizer, elucidativa, né? Ela é uma marca de exemplificação, ela tem que vir realmente assim. Por exemplo, a gente poderia colocar, se enxergarmos o mundo com seus olhos, telefones celulares têm muito a ensinar às escolas, certo? Por exemplo, vírgula, por exemplo. Como ela está antecipada, a gente vai colocar entre vírgulas. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vírgulas, letra C. Marcou a letra C, acertou. Mais importante do que saber gabarito, né? Logicamente, é você compreender por que você marcou, por que você destacou essas vírgulas, tá certo? Vamos para a quarta e última questão. Eu não vou ler esse texto é da Escola Naval, mas claro que vocês leram já, né, o texto. Eles leem o texto e respondem a questão. Velho marinheiro, homenagem aos marinheiros de sempre e para sempre. Bem, vou ler só o início, tá? Sou marinheiro porque um dia muito jovem estendi meu braço diante da bandeira e jurei lhe dar minha vida. Minha gente, porque eu não sei como fugir de falar de gênero textual e de tipologia textual, né? Aqui a gente tem um relato pessoal, percebe? Ele vai explicar aqui o que o motivou a ser um marinheiro. E ele começa já deixando isso claro, né? Ele diz, sou marinheiro porque um dia, muito jovem, estendi meu braço diante da bandeira e jurei lhe dar vida, lhe dar minha vida. Aí ele vai explicar, vai retomar, porque aprendi naquela escola o significado nobre de companheirismo, no meu primeiro navio, tá vendo aqui a retomada temporal, ó. Logo cedo percebi que era novamente aluno. Todos sabiam das coisas mais do que eu havia aprendido. Tipologia textual, gênero textual, é um dos primeiros assuntos, são tópicos assim, certo? Estão no topo da relação de conteúdo de concurso, certo? Bem, aí ele diz, bons tempos naquela cidade, bons tempos aqueles das viagens, dávamos um duro danado no mar, em serviço, posto de combate, adestramento de guerra, é aquela história dos pequenos sucessos. A volta ao porto era um acontecimento gostoso, estou lendo o início de parágrafos, estão vendo, né? As marcas textuais. No início eu voltava com muitos retratos, principalmente quando vinha do estrangeiro. Hoje os navios são outros, os marinheiros são outros, fica agora em casa querendo saber das coisas da Marinha. Olha o relato pessoal. Isso é corporativismo, não aquele enxovalhado que significa o bem de cada um. Sou marinheiro e, portanto, sou corporativista. Aí ele diz: muitas vezes a lembrança me retoma os dias da ativa e morro de saudades. É, sei que quando minha hora chegar, no último instante, verei em velocidade desconhecida o navio com meus amigos, minha mulher, meus filhos, singrando para sempre. Sou marinheiro, estou embarcando. Esse texto é de um autor desconhecido, né? Foi publicado aqui, ó, Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Texto, Rio de Janeiro, Marinha do Brasil, Escola Naval 2011. A gente tem um glossário aqui, né? Porta-locks é uma expressão, obviamente, utilizada por marinheiros, é a abertura do casco de um navio, certo? Expressão não, vamos dizer assim, é palavra do contexto deles, né? É uma palavra do contexto do uso deles. Então, por isso que o glossário aqui é muito importante. E observar tudo, tá, minha gente? Uma prova, observar a referência, observe o glossário, porque isso aí, né, é um privilégio que você tem, certo? Na sua análise. Vamos lá. Que opção analisa corretamente o uso das reticências? O dia acabou com a família em festa. Eu lembro-me bem, fiquei de uniforme até tarde. Reticências. Vamos lá. Primeiro, vamos só observar essa belezinha, né? As reticências, certo? Aqui nós temos, minha gente, uma abordagem o sinal de pontuação reticências. A reticência ela é utilizada em alguns casos, né? As reticências. Na hesitação da fala, na interrupção da fala, entende que é diferente. Hesitar é quando a pessoa mesmo para de falar, mas foi interrompido na interrupção da fala, certo? Para mostrar uma entonação de emoção, de suspiros, realçar a palavra, sim, ela realça a palavra, não são só as aspas, não, certo? No chamamento, quando você diz assim, mamãe, reticências.
também está para o chamamento, tá? É, ações prolongadas, então, quando a gente tem os verbos e tem, né, o verbo e as reticências no final, então, demarca ações prolongadas, representa também o silêncio, quando há uma pergunta, né, e tem lá as reticências, marca o silêncio, a enumeração indefinida também, certo? E a ideia que também não está completa, que muitas vezes está para o quê? Para a inflexão, tá certo? Para o subjetivo, para a introspecção, tá? Quando a pessoa para pensar, para analisar ali, tem como se fosse um mergulho, né? Entende? Dentro de si e muitas lembranças vêm ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui a ideia não completa, por assim dizer, tá? Então, isso aqui são casos da reticência que a gente precisa observar, a gente precisa trabalhar, tá? E lembrar dessas questões. Nós já trabalhamos algumas, obviamente, na isolada, mas a gente tem que observar esses detalhes com atenção na hora de fazer responder a uma questão, porque as reticências, muitas vezes, viu, você lê assim, eu acho que é uma das questões que mais incorre uma das que mais incorre em dúvidas é a questão das reticências, porque elas se aproximam muito, então a gente tem que ter um olhar bem atento, certo? Vamos lá. Olha só, aqui nós temos uma marca. Vocês sabem o que é isso, né? Os alunos da Isolada sabem bem. O que é isso aqui? Isso aqui significa parágrafo. Esse termo, inclusive, significa sinal de corte, vem do latim, né? Significa sinal de corte. Então, ele pede para você observar no segundo parágrafo. Minha gente, olha, você tem que observar o contexto. Por essas questões aqui, esses casos de reticências que eu acabei de citar para você, você não tem que olhar o contexto? Claro, porque tem que levar em conta o que foi dito. O dia acabou com uma família em festa. Eu lembro-me bem, fiquei de uniforme até de tarde. Olhe, vamos para o final do segundo parágrafo. Vamos ao final. Olhe, para o final não, vou ler o parágrafo todo. Aqui nós temos o título, Velho Marinheiro, aqui do que se trata, né? Ao lado, isso aqui não é parágrafo, tá? O primeiro parágrafo é esse aqui. E vamos ao segundo parágrafo, então. Ele diz: naquele dia de sol pino, com meu novo uniforme branco, senti-me homem de verdade, como se tivesse dado adeus aos tempos de garoto. Ao meu lado, as vozes dos outros jovens soavam em uníssono com a minha, vibrantes, e terminamos com emoção, de peitos estufados e orgulhosos. Ao final, minha mãe veio em minha direção, apressada em me dar um beijo. Acariciou meu rosto e disse que eu estava lindo de uniforme. O dia acabou com a família em festa. Eu lembro-me bem, fiquei de uniforme até de tarde. Vamos lá. Em seguida, você vai dizendo, sou marinheiro porque aprendi naquela escola o significado nobre de companheirismo. Veja que, obviamente, a gente tem dois aspectos aqui. Primeiro, mudou de parágrafo, mudou-se, como a gente fala, né? A grosso modo, mudou-se o quê? A cena. Mudou-se há uma quebra aqui no contexto, tá certo? Porque parágrafo não é só quantidade de linha, logicamente, né? Mas, estou falando grosso modo, porque tem mais questões envolvidas, logicamente. Você observa que ele está descrevendo aquele dia de sol a pino, né? O dia que marcou o uso dele do uniforme novo, branco, não é isso? E ele termina dizendo que o dia acabou com a família em festa. Veja como há aqui, inclusive é um relato pessoal, né? Como eu falei agora há pouco. Veja que, em homenagem aqui à Marinha, veja que ele diz que o dia acabou em festa, ele diz que lembro-me bem, fiquei de uniforme até tarde. Você está vendo aqui que ele volta, né, a, a, naquele dia, volta às suas lembranças, né? E lembra desse detalhe importantíssimo, que ele ficou de uniforme até tarde. Quantas lembranças, né, deve ter vindo à sua memória nesse contexto, entende? Ele ficou de uniforme até tarde. Veja que marca, a gente fala agora, hoje em dia, né? É a lembrança afetiva, né? A memória afetiva. Veja como essa questão foi emocionante para ele, foi marcante, mexeu com o emocional dele. Com certeza ele falar assim, eu fiquei de uniforme até tarde, não é só uma informação que ele está dando aqui ao leitor. Para ele é muito mais, né? Para ele é um momento de introspecção, é um momento, então, aqui que a gente tem como uma intencionalidade, né? Essas reticências aqui para mostrar que ele parou para pensar, parou para analisar,
né? Naquele contexto, relembrar, analisar não, relembrar aquele contexto. Então, a gente observa aqui claramente que há uma inflexão, há um desvio aqui, né? Ele vai e volta aquela tarde e lembra de mais detalhes que ele não vai escrever, certo? Mas que estão guardadas na memória dele. Ele deixa ali para o leitor aquela marca de reticências para fazer o quê, minha gente? Para assinalar inflexões de natureza emocional. Você marcou a letra B, você acertou, certo? Ele marca aqui. Então, essas reticências, elas marcam a suspensão da voz do autor. Ele parou de falar, para assinalar inflexões de natureza emocional, foi marcante para ele, certo? Então, vamos entender, vamos analisar as outras questões. Por exemplo, ele diz aqui que há uma. Só um minutinho, minha gente, por favor. Aí ele diz aqui que há. Estou recebendo uma ligação aqui que está atrapalhando. Só um minutinho. Mas a culpa é minha porque eu deixei aqui fazendo um barulhinho. Olha, vejam bem, vamos lá, perdão. Olhem só, nós temos aqui, então, na letra A, uma particularidade. Veja, a letra A diz assim: destacam, merecem ver, destacam a interrupção da ideia do locutor para expressar considerações acessórias. Minha gente, ele não parou de falar aqui para colocar outras questões, certo? Ele não interrompeu a voz aqui, né? Não interrompeu sua voz para exprimir considerações acessórias. Acessórias são outras informações, não foi essa a intenção. Indica que a ideia, a letra C diz, indicam que a ideia que o autor quer exprimir deve ser preenchida com a imaginação do leitor. Por mais que nós tenhamos consciência, né, de que aquele momento foi importante para ele, a gente pode presumir isso, mas a imaginação, as inflexões são dele, né? Então, ele que sabe aqui realmente o que ele viveu. A gente sabe que foi importante, a gente entende isso. Foram inflexões, ele vai fazer inflexões aqui pelo contexto que eu li, inclusive, todo o parágrafo, a gente sabe disso, né? A gente pode presumir que foi importante para ele, mas a imaginação aqui, a gente não é essa a intenção das reticências. Ela quer mostrar para a gente, né, no texto, que houve realmente um momento aqui que ele parou para pensar no que ele viveu naquela tarde, na questão da relevância em sua vida, né? A letra D diz assim: corta a frase do locutor pela interferência de outras informações que dão continuidade ao texto. Não. Inclusive, é um novo parágrafo, não há interferência em seguida, não é? Ele só deixa aquela marca importante do segundo parágrafo, que inclusive é o início do texto dele, mostrando como a vida dele na Marinha começou, né? Tá vendo? No novo uniforme branco, ele diz. Então, esse parágrafo aqui é marcante, é para quem lê assim, né? Logo no início, ele fala o primeiro parágrafo, ele estendeu o braço diante da bandeira, jurou dar a vida, e aquele dia já marcou a decisão dele de ser marinheiro, né? Aqui, esse segundo parágrafo fala do novo uniforme, quando ele começou a usar, e ele diz e como aquele uniforme, né, marcou a vida dele, inclusive de passar todo o dia, por assim dizer, né? A tarde toda, começou cedo, só a pino, né? E ele ficou até de tarde com o uniforme, certo? A letra E diz assim: assinalam de formas suprimidas possíveis referências do autor com a intenção de realçar a última ideia enunciada. Assinalam que foram suprimidas possíveis referências do autor. Não foram suprimidas, foram expostas, certo? Foram expostas as referências aqui, a referência que ele fez ao uniforme, né? E a marca aqui é clara de que aquele momento foi tão relevante para ele que ele deixa as reticências para mostrar isso, né? A assinalar as inflexões da natureza emocional dele, certo? Então, letra B. Minha gente, vamos então terminando propriamente, né, as questões, vamos a esse penúltimo parágrafo, que eu marquei aqui em negrita algumas questões de pontuação.
certo? Vamos analisar. Olha, eu marquei em negrita esses trechos para a gente entender o seguinte. Ó, aqui a gente tem a marca da ordem direta, as marcas. Sei que verei o navio com meus amigos, minha mulher, meus filhos. Quando minha hora chegar? No último instante, em velocidade desconhecida. Isso são o quê, minha gente? São expressões adverbiais, certo? Quando minha hora chegar, no último instante, certo? Em velocidade desconhecida. Então, aqui a gente tem uma oração, né? Quando minha hora chegar, adverbial, porque tem um verbo, né? No último instante, tá vendo aqui advérbio, né? Locução adverbial. Em velocidade desconhecida, locução adverbial, né? Aqui a gente tem expressão de tempo. Por que de tempo? Porque eu pergunto quando? Quando minha hora chegar. Quando? No último instante. De tempo também. Demarcadas bem direitinho aqui, ó, pela vírgula, né? Adverbiais deslocadas, tá vendo? Muito bem demarcadas por vírgula, tá certo? Verei. De que modo? Né? Em velocidade desconhecida. Essa aqui é velocidade desconhecida, porque a gente pergunta como, né? Então a gente tem modo aqui. O navio com meus amigos e minha mulher, vírgula, singrando para sempre, vírgula, indo. Olha, aqui a gente tem inclusive os verbos, né, no gerúndio, indicando ações contínuas, né, singrando para sempre, indo aonde o mar encontra o céu, né, que vai vaiar, mais onde, aonde, tá vendo? Aonde o mar encontra o céu, e, vírgula, olha, se São Pedro estiver no porta-ló, olhe, aqui a expressão que nós vimos agora há pouco em uma questão, né? Aqui é condicional. Se São Pedro tiver no porta-ló, direi. Então, ótimo parágrafo, vírgulas muito bem colocadas, certo? Adverbiais aqui deslocadas, que eu quero destacar. E aqui a condicional, que eu quero destacar. E aqui as citações, né? Inclusive indicando gerúndio de ação contínua. Singrando para sempre, indo onde o mar encontra o céu. Tá vendo? Então, minha gente, olha, é importante observarmos essas questões. Eu fiquei com dúvida, eu acho que eu preciso entender melhor alguma particularidade dessa. Aconselho que você use sua gramática, né, para aprofundar os estudos. Veja também mais questões. Na isolada, nós trabalhamos durante todo o ano pontuação, mas veremos, né, agora, inclusive neste mês de novembro, muitas questões sobre pontuação, porque elas caem realmente nos concursos que eu citei, né, que faremos agora, os meus alunos farão ainda este mês de novembro, né, e dezembro, certo? Vai cair no CPM, está no edital do CPM, está no SSA, está também no IF, né? São concursos que virão, certo? E que nós queremos trabalhar realmente com atenção, porque não podemos deixar, né? Não podemos perder questões sabendo do edital e tendo recursos de estudo. Espero que esse vídeo tenha sido muito bom, né, para vocês, que possa ter sido esclarecido, que possa ter sido elucidativo, e que vocês também acompanhem sempre, certo? Porque nos próximos dias eu colocarei assuntos sobre crase para a gente trabalhar um pouquinho, tá? Na regência verbal e nominal. Um abraço, até a próxima, bons estudos. Lembrem-se de que o sucesso vem para quem estuda. Nosso lema e é muito certo, vocês sabem disso, né? Porque muitos aqui já estão colhendo, já colheram, estão colhendo e colherão os frutos desse esforço, desse estudo atento, né? Dessa rotina salutar. Um beijo, até a próxima.